Olá, meus amados irmãos, a paz, o amor do Altíssimo. Amados irmãos, explicar algo muito importante a vocês, né? A gente fala aí, né, sobre a vida espiritual, a vida com Deus, e talvez não fica claro, né, para as pessoas entenderem como que funciona essa vida com Deus, como que você troca essa sua vida aí, que na verdade não é vida, é morte, né? Como que você troca pelo reino de Deus? É exatamente nisso que consiste, amados irmãos. Essa troca, ela é contrária à que você aprendeu aí no mundo, no sistema do mundo até agora, né? Por quê? Porque o Espírito é o contrário, amados. Jesus, ele fala isso, né? Jesus, ele deixa claro. Quem é do mundo não é dele, quem é dele não é do mundo. Então você tem que ter esse entendimento e converter o entendimento que você tem das Escrituras para esse entendimento. Porque o Pai, ele sabendo disso, né, a verdade é o seguinte: Deus, né, o nosso Pai Altíssimo, pleno em justiça, ele criou um plano para poder te renovar, para poder te restaurar, para você ser um espírito a nível, né, de conviver no reino de Deus, a nível de estar no reino de Deus, né? Que até então nós éramos espíritos maus, né? Criaturas más. Você pode ver que nossa descendência, eu não expliquei, não sei se tem algum áudio falando, depois eu vou estar vendo também para estar falando a respeito disso. A nossa descendência vem de animais, né? Muita gente não sabe ainda porque ainda não tem entendimento, mas vem de animais. Eu explico em algum outro áudio aí, eu vou estar explicando isso, né? Você vai ver que no Apocalipse fala de 3 feras, né, de 3 animais, e em Moisés, em Noé também fala. Noé ali, amados, não tem nada a ver com o que você entendeu ali. Noé, aquela família que fala de Noé ali, é uma família de animais. Porque você está vendo o sentido carnal, você vai entender, achar que ali é uma família carnal. Não, até ali, depois que você... A família carnal, essa família que é geração nossa aqui, ela começa bem depois lá com Abraão, bem depois, né? Então, a criatura, ela foi renovada até ali. Quando você vê passar vários anos ali, né? Fulano viveu 800, 900, porque ali eram animais, eram seres animais ainda. Deus criou o mundo, na verdade, os seres humanos eram animais, né? Você vai ver que ele vai falar animais puros e impuros. Por isso que era ofertado animais. Você vê que Abel e Caim lá representam cordeirinho, representam animal. Quer dizer que a criatura já era esse cordeirinho, né? É que você não tem o entendimento de saber disso. Nós não fomos criar. A imagem e semelhança de Deus é isso. Por quê? Porque a gente vai gerando essa evolução até chegar no nível espiritual de Deus, né? Então a gente, para poder se assemelhar ao Pai, a gente precisou dessa caminhada, né? Mas a gente saiu da origem do animal, né? A gente saiu do espírito lá, o espírito no animal. Aí a gente foi domesticando, né? Esse animal foi ganhando forma humana, né? Esse foi o plano de Deus. Você pode ver que no mundo aí, você vai comparar criaturas aí, você vai ver que tem criaturas semelhantes aí animal, né? Você vai ver que as criaturas, elas são muito semelhantes, né? E você pode ver que esse plano de Deus é perfeito. Na verdade, Deus fez um plano na perfeição, porque se você olhar os animais, eles são todos iguais. Eles não têm diferenciação na raça, né? São raças diferentes. Mas o animal em si, você vai ver que é igual. Ele é muito parecido um ao outro. Não tem essa diferença como o ser humano tem, né? O ser humano, ele já tem uma diferença mais grotesca, né? Se você pegar, por exemplo, vamos comparar aí um cachorro macho e fêmea, é muito parecido, né? Não tem diferenciação. É diferente do humano, que tem essa diferenciação toda, né? Então, quando você nota, porque essa diferença que tem toda aí é justamente a criatura que deu, né? Jesus, ele vai falar que se você quiser mudar uma montanha de lugar, você tem poder para isso, né? Então a criatura, com o passar dos anos, ela foi desenvolvendo esse poder e foi se mudando, e foi se aperfeiçoando, e foi alterando formas, né? Então essa evolução aí faz parte da criatura. Então,
Na verdade, o que é o plano de Deus? O plano de Deus é renovar o seu espírito. Por isso você vai ver que Deus aí, ele está a todo momento na ação da criatura. As pessoas pensam que existe dois times aí. Não, não existe dois times. Existe um time só te renovando. É que ele age dos dois lados, né? Então esse engano que tem aí, esse engano é da responsabilidade de Deus. Não existe quando ele fala lá que vai para o lago de fogo, tal, é porque o ouro ele é aperfeiçoado até o ouro ele é aperfeiçoado no fogo. Então você tem que entender que aquilo ali é um sistema de aperfeiçoação da espécie, da criatura. Então você vai entender que Deus ele não tem auxiliar aí, porque não, ele tem os servidores, que falam servidores deles, mas é o próprio Deus que gera, amados. Tudo é gerado por ele. Ele é pleno. Então ele é a justiça plena. Então quando você vê que ele está por trás de tudo, você começa a entender, né? Você começa a entender e gerar entendimentos, né? Quando você vai ver lá em Josué, por exemplo, eu estava vendo ali, pega o livro de Josué, você vai reparar lá. Ele fala assim, que aqueles que, quando ele vai lá que fala com o rei lá, sempre quando você vê falar de rei, você vê que Deus está por trás desse rei, né? Que seja bom ou que seja mal, Deus está por trás dele, né? A ação é de Deus. Então, você vê ele falar lá, né, para combinar com o rei, aquelas pessoas que estiverem fora da casa vão sofrer a morte. E aquelas que estão dentro da casa, se sofrerem alguma dor, alguma coisa, não é da responsabilidade deles. O que eles estão querendo dizer com isso? Eles estão querendo dizer que aqueles que abandonaram a família, né, eles vão morrer, mas morrer da carne, vai nascer do espírito. Então esse é o entendimento. Então aqueles que continuarem vão sofrer, mas não é da responsabilidade de Josué. Você entendeu? Porque o entendimento que você tinha da Bíblia, das Escrituras, era tudo contrário ao verdadeiro. Por quê? Porque o entendimento que você tinha era carnal, né? O entendimento que passava para você era carnal. Aí se você não substituir, não inverter a moeda aí, você não vai chegar no espiritual. Porque o espiritual é o contrário. É o que Jesus fala para você. Aquele que é a favor de mim, que não é a favor de mim, é contra mim. Então você já tem esse entendimento. Que para você se aperfeiçoar no espírito, tudo que você aprendeu, você tem que converter a moeda aí ao contrário. Entendeu? É ao contrário. Se te ensinaram que você tem que ser próspero no material, você tem que ser o contrário. Tudo que te ensinou aí, você tem que converter ao contrário, né? Então Deus ele permitiu esse outro lado para você ser testado no fogo, né? Para você plantar e colher. Que à medida que você planta e colhe, você é aperfeiçoado. Você vai entender. Quando você vive o mal, você vai entender o que é o bem, né? Então, quando você sente o mal na pele, você vai entender que o bem é melhor, né? Então, é só assim para a criatura sair desse mundo de trevas, né? Você só vai sair do mundo de trevas quando você notar que o mundo de trevas é horrível e que a luz que é bom. Porque se até então, se tudo ficar bom, se tudo está resolvido, então você não precisaria de Deus, né? Você não precisaria sair daí. Então, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas não, porque se fosse correto, né? Esse casamento carnal que você inventou, essa sua família carnal, todos os apegos que você inventou, e se fosse correto, né? Deus estaria errado. Como a gente sabe que Deus está certo, então você está errado. Então você tem que ter esse entendimento. Espera aí, eu tenho que converter a moeda. Entendeu? Então, para você ser uma criatura espiritual, você tem que desenvolver isso. Você vai ter que desenvolver. Todos nós, amados, todos nós passaremos por essa balança. Não tem outro acordo. A justiça é perfeita. Essa justiça tem que acontecer. Então, não adianta, ou cedo ou tarde, quanto mais tarde você deixar, mais sofrimento você está acumulando. Isso aí é fato, né? Porque você está acumulando o seu sofrimento. Você está acumulando a sua carga de pagamento para uma hora, de uma vez. Então você sabe que tudo que você acumula de uma vez, a dor é maior. Então é isso. Por isso que fala que aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo vão sofrer o lago de fogo, vão sofrer o gemer e ranger de dentes. Por que isso? Porque você blasfemando contra o Espírito Santo, você vai caminhar contrário ao Espírito Santo. Então você caminhando contrário ao Espírito Santo, você está acumulando o seu sofrimento. Você não está pagando o sofrimento que outrora você tinha que pagar. Então não existe besteira você pensar que você está levando vantagem.
É besteira você pensar que você tem direito de escolher. É como aconteceu com Jó, né? Ele ficou reclamando. Aí veio um rapaz mais novo para falar para ele: Jó, se coloca no seu lugar. Você com toda a sua experiência, sabe? Quer dizer, na idade que ele estava, já era para ele saber disso, né? Já era para ele ter esse entendimento. Só que ele caminhou tudo ao contrário. Então ele tem que voltar tudo ao contrário. Então ele largou a carga dele tudo para o final, né? Quando um jovem vai lá e fala para ele. Por que Deus já usou um jovem lá para falar e fala que é um jovem? Para dizer que é isso. Que se ele tivesse se matado quando jovem, ele ia morrer, ter que morrer menos de uma vez agora. O segredo é esse, amados, porque você tem que se matar da criatura, né? Então Deus, ele fala que ele corrige os que ele ama e castiga os que são dele. É para você ter esse entendimento. Que se você for corrigido agora, né, você está sendo corrigido pelo amor de Deus. Você está suportando, você está tendo paciência, você está suportando o sofrimento com paciência, assim como Paulo, os apóstolos ensinam. Você está fazendo ali a vontade de Deus, né? Você está fazendo o que agrada a Deus. Deus, ele permite que você tenha tudo o que você quiser, né? Ele te dá poder para você fazer o que você quiser. Pra você escolher a melhor pessoa, a mais lindinha que você achar aí para estar do seu lado, para tudo o que você quiser, ele te dá poder para isso. Só que você não se esquece que você está plantando na carne. E você vai colher na carne. Está escrito. Quem planta na carne, colhe na carne. Quem planta no espírito, colhe no espírito. Então, o quanto antes você se matar, melhor para você. Então, você tem que ter esse entendimento, que você vai ter que se matar. Por isso que esses que não se mataram antes, vão sofrer depois, né? E cuidado para não ficar julgando, que tem pessoas aí no sistema que eles já têm a verdade em si, eles já entendem a verdade, eles já estão praticando esse se matar aí, mas de aparência eles não são. E você está achando que ele está acumulando dor para depois. E às vezes ele está melhor que você, né? Então você tem que tomar cuidado e não julgar, né? Aprender sempre a perdoar, né? Sempre aquele que é mais difícil de perdoar, aquele que você julga que está mais errado, tal, que perdoa. O segredo é perdoar, amados, né? Então quando você, aquele que está mais inimigo seu aí, mais difícil de você perdoar, é esse que você tem que perdoar. Então Deus, ele ensina isso. Ele ensina que você, porque é preciso isso, né? Deus, ele tem que Deus é um ser amor. Para ele te unir a ele, para você ser filho dele, fazer parte desse corpo dele, você tem que estar a nível dele, você tem que ser amor. Então você vai ser bronze polido, sim, não adianta. Tem que ser bronze polido, tem que polir o bronze, né? Enquanto você não sofrer na pele, e é no fogo, né? Não tem outro remédio, né? Por isso que fala, né? Do batismo do Espírito Santo, né? Tem que ser no fogo. Você vai ter que ser testado no fogo. Você vai ter que ser queimado, né? Então, não adianta reclamar, né? O que a gente tenta abrir os olhos das pessoas é quanto a isso. Quanto você... Jesus já ensinou, né? Ele falou: vinde a mim que o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Quer dizer, quando você encontra com Jesus, quando você vai lá no Evangelho e encontra com Jesus, Jesus vai te ensinar passo por passo, gente. Pelo amor de Deus, se apega com ele. O tempo é agora, não tem mais tempo, não tem mais... Depois eu vou falar em outro áudio a respeito disso também, do tempo, que eu já fiz os cálculos já e já está muito próximo, né? Então já está acontecendo, a gente já tá, já vejo, né, sinais aí, a gente já sabe porque o Espírito vai revelando, mas a gente vai dando a medida para vocês não se embananar, né? Para ensinar aquilo que é bom, para vocês partirem para aquilo que é bom, para não sofrer, para ir pelo lado do amor, né? Começar a mudar o seu coração, começar a mudar suas atitudes aí quanto ao irmão, né? Por isso que eu ensinei desde o princípio nos áudios, vocês vão acompanhar quase todos os áudios, eu procuro falar isso, né? A respeito de você matar esses desejos carnal, né, que você tem, porque você vai ter que se circuncidar no espírito, não tem outro remédio, né? A circuncisão, ela precisa acontecer, né, no espírito. Então ela é o alvo de tudo, né? A circuncisão é o principal aí, porque enquanto você não faz essa circuncisão, você fica barrado de nutrir esse amor de irmão. Então você fica preso, né? Então é uma prisão que você tem.
Então você tem que fazer essa circuncisão. Você vai ter que fazer cedo ou tarde, né? Então esse é o tempo da circuncisão, né? Esse é o tempo. Você vai ver aí nas passagens, é representada pelo número 8, né? Ela está entre o pai e o filho, né? O pai é 9 e o filho é 7. Então você vai ter esse entendimento, amados. Mas você precisa cuidar disso. Você, quer dizer, por que a circuncisão está entre o número 8? Porque ela está entre o pai e o filho. O pai é o 7, né? O filho é o 7 que vai te levar para o pai que é 9, né? Que é o seu objetivo. Entendeu? Então, amados, começa a amadurecer, sabe? Porque você falar é tolice, tal, é prejuízo para você, né? Porque você que vai ficar no prejuízo. Porque quanto mais tempo você demorar, mais sofrimento você vai ter, né? A gente sabe, pelas revelações do Apocalipse, que a quarta parte, né, da população vai aceitar, né? Em primeira mão aí, né? A gente já tem isso aí, que a quarta parte aceita. Depois vai vir os ais aí, né? Que vai ser primeiro ai, a terça parte, depois mais um ai. Depois eu vou ensinar vocês a fazer o cálculo aí, eu vou passar esse cálculo para vocês. Vocês vão ver que a conta bate certinho, né? Vocês vão ver que o tempo que a gente está vivendo agora, a população está com 7,2 bi de população, é justamente a quantidade que bate certo, né? É justamente a quantidade que a conta bate, né? 2030 já está com uma população bem elevada a 8,6, eu já somei, não bate, né? A quantidade que bate, exato, é essa que a gente está vivendo. Então, você sabe que o tempo está aí. Então, o que você precisa fazer? Precisa aperfeiçoar, né? Começar a praticar o amor, né? Tirar a vaidade, zerar a vaidade de você, né? Porque não adianta você ter meias vaidades. Então, tudo isso que você tem, amados, que é vaidade, então você não pode mais fazer. Você tem que barrar. Você vai ver que o próprio Espírito, ele vai dar essas dicas para você. Você vai ver no seu dia a dia que coisas vão acontecer. Aí, quando aquilo acontecer, não fica achando que é para o seu mal. Aquilo é para o seu bem. Aí você tem que entender e falar assim, peraí, Deus está querendo me educar onde aqui? Né? Aí aconteceu uma perca, alguma coisa ali. Você já vai sempre amadurecendo o seu espírito, vai sempre olhando para isso. Todos os detalhes, as coisas que vão acontecendo, é para te educar. Aí você tem que prestar atenção para você ir se educando, né? Para você ir aprendendo como funciona. Ó, isso aqui não é legal porque isso aqui gera isso aqui. Então o Espírito, ele vai te educar, né? Isso é fato. O Espírito, amados, Deus, a misericórdia dele está lançada. Ele vai nos educar, né? Ele vai nos educar. Agora você precisa entender, né? Você precisa entender o que é aquela educação que ele está te dando, o que é aquela correção que ele está te dando. Porque não adianta nada o pai corrigir e você errar de novo. Adianta? Não adianta. Então o pai vai lá e manda uma correção. Aí você vai lá e cai na mesma coisa de novo, né? Porque a gente sabe que tem várias pessoas, o mundo inteiro aí, né, vamos dizer assim, que caiu nos mesmos erros. Por que caiu nos mesmos erros? Porque não tinha entendimento. Agora vocês estão tendo entendimento, é diferente. Então agora vocês podem se aperfeiçoando, né? Aquele mesmo erro que você cometia, você já não comete mais. Você já vai, né, crescendo no espírito. Isso é crescer no espírito. É como educar uma criança. Você foi educado, só que você foi educado carnalmente. Agora você vai ser educado espiritualmente. Por quê? Porque você está abandonando a carne para ir para um reino de espírito, né? Então, cedo ou tarde, todos vão. Então, quanto antes você for, melhor. A situação é essa. Nada vai te separar do amor de Deus. Pode ter certeza que você vai para o reino de Deus. Agora, é melhor que você vá nessa primeira leva. Porque quanto mais tarde você for, mais dor você vai ter que suportar, né? Então, cada um, a carga, amados, Deus é justo, Deus é perfeito, não tem que reclamar porque Deus é perfeito. Então, tudo que vier sobre você aí, você pode levantar a mão para o alto e agradecer a Ele, porque Ele é perfeito. Você não está pagando um centavo a mais do que você teria que pagar, né? Todos nós. Que a paz e o amor do Altíssimo esteja aí, presente com você e te alicerçando em mais esse entendimento.